Tá aparecendo correto para o senhor, professor? Tranquilo. Bom, boa tarde, né? Vou iniciar aqui a apresentação do grupo 5, né? A nossa temática seria a introdução à codificação generativa e o nosso grupo vai apresentar, dividido em 5 partes. Vou começar a introdução aqui agora. Essas aqui são as referências que nós vamos seguir, né? Orientados pelo professor. Se os senhores quiserem dar uma olhada nas referências, fica à vontade, depois vai estar gravado, tá aí no slide. Vou seguir um roteiro explicando um pouco o que seria essa questão essa mudança desse paradigma, né, da programação tradicional, no código linha a linha, para essa programação por intenção. Vou focar um pouco no Vibe Code, a definição do que seria ele, a origem, o que que é essa metodologia, e fechando o balão um pouco sobre essa relação triádica, né, desses 3 elementos, que é o desenvolvedor, o projeto em si, e o agente de IA trabalhando em harmonia para dar esse output maravilhoso que a gente está verificando nessa revolução. Então, é uma grande mudança que está acontecendo nesse paradigma. A gente está fletindo da sintaxe para semântica. Essa programação linha a linha para uma coordenação em alto nível, uma arquitetura, né, uma, uma exposição de intenções na qual você tem que se comunicar utilizando esse agente como um grande auxiliador, iteração após iteração. E isso acaba gerando algumas dúvidas, né? Como é que a gente implementa isso? Eu vou ter que continuar escrevendo o código de forma tradicional? Como é que a gente se porta, né? Isso acaba gerando uma mudança no comportamento do desenvolvedor em si. É, Quando a gente pega esse paradigma e olha ele de forma completa, a gente vê que a programação, no contexto dele, se torna um grande diálogo. É o desenvolvedor ou qualquer pessoa, até porque e essa forma de programar e desenvolver, ela democratiza muito, né, o acesso ao desenvolvimento. É um diálogo com a IA, no qual você comunica essa vibe. E aí eu falo de vibe, é até uma palavra um pouco engraçada, né? Mas o que traz de significado isso é você verificar as respostas, como elas vão estar acontecendo, né? A iteração atrás de iteração. E para e para você poder fazer isso de forma correta, você tem que se preocupar bastante com os requisitos que você vai estar colocando para esses agentes por trás todos estarem desenvolvendo o software, né? E aí você tem que pensar muito na qualidade do resultado, como você vai medir isso, se você está conseguindo expor a sua intenção de forma adequada para poder utilizar no melhor potencial esse agente. E aí, como eu já falei, né, a gente percebe, não é de agora, não é um surgimento dessa programação voltada para com a gente, o Vibe Code ou qualquer outro similar. Não é de agora que você verifica que essas multicapacidades, né, estão se ficando cada vez mais comuns dentro da área do desenvolvimento de software, na área da computação como um todo, né? E isso faz com que outras pessoas, como eu já falei, se aproximem do desenvolvimento. E também faz com que o desenvolvedor ele tenha que ter outras habilidades, ele vira um grande articulador de intenções. E, como eu já falei, mas eu também trago, ele além disso, ele tem que saber receber as intenções dos clientes, no caso, ou caso ele mesmo seja o cliente de si, né? Desenvolvendo para si mesmo, né? E você tem que saber desenhar possíveis soluções para ter uma análise do próprio agente, né? Saber formular as perguntas, os problemas e dar os contextos adequados. E aí, depois de explicar um pouco disso, o que seria o vibe code, né? De uma forma um pouco abstrata. A IA, ela vai gerar, vai modificar o código baseado nas diretrizes que são passadas. Esses resultados têm que ser validados por testes e pelo próprio desenvolvedor que está ali utilizando essa IA como um grande assessor, né? Um auxiliador. E isso tem que rodar muito rapidamente diversos feedbacks e com os testes também adequados para esses ciclos interativos proporcionarem um software adequado para o que foi proposto inicialmente. Uma definição técnica seria exatamente isso. O humano comunica, o agente executa, e isso é validado. Essa mudança de paradigma é uma coisa que fica bem clara assim para mim, né? Inicialmente, quando a IA começou a ser utilizada no desenvolvimento, né, de uma forma mais massiva para o público em geral, você utilizava ela para corrigir pequenos erros no seu desenvolvimento dentro do compilador que seja, mas hoje em dia tem uma questão muito de confiança, né? Elas vão evoluindo, tem um trabalho mercadológico em cima disso, expondo as potencialidades, e você vai tendo que confiar um pouco nesse resultado é, pré o desenvolvimento, né? Durante o desenvolvimento você vai confiando e vai testando para verificar o que vai acontecendo. Mas isso é uma coisa que muda muito a forma de encarar o desenvolvimento de software. Não necessariamente quem criou o contexto como um todo, né, o paradigma, né, mas foi quem popularizou nesse termo que foi cunhado previamente. Achei importante colocar aqui, o grupo como um todo foi a figura do André de Capati, que foi citado dentro das referências que o professor colocou. E
já falava sobre essa questão de dialogar com o LLM, focando na intenção e no resultado. É, uma coisa que é muito importante, essa questão da validação, como eu já falei, é os testes, né? A gente verifica muito isso na questão do DevOps, né? De estar teste automatizado, para você estar sempre fazendo a implementação, o deploy de forma adequada. Esses testes têm que estar bem automatizados, têm que estar muito encaixados, porque é nisso que você ganha o tempo, né? Além da questão de você reduzir a função de codificar, para a capacidade criativa estar sendo bem utilizada pelos humanos, que seria essa parte dessa estrutura como um todo, né? O humano, e a parte da revisão, né? Utilizando também boas técnicas e confiando na IA, que vai sendo construído dia após dia, né? O início da aula aqui agora foi citado um novo sistema para ajudar a codificar. Naturalmente, ao longo do tempo, esse sistema vai trazer maior confiança, a gente vai conseguir implementar melhores testes, vai conseguir tirar a maior potencialidade dele. E aí, resumindo tudo isso, eu estou expondo agora o que seria esse termo cunhado, essa relação triádica, né? Que é o humano, o projeto de software e o agente. Mas uma coisa que eu acabei não citando ainda, e vou falar agora, além do ser humano, né, que é o grande articulador, o curador e o árbitro de qualidade, é muito importante a gente olhar para o projeto de software. Porque quando você, sem a IA sendo envolvida nesse desenvolvimento da forma massiva, você já teve uma evolução muito grande na questão dos projetos de software para você segregar, para você compartimentar informações que são envolvidas nesse desenvolvimento. Para IA, isso é muito importante, seja uma IA de forma singular ou a gente, que é o que a gente está expondo aqui. Porque ela tem que acessar esses repositórios, tem que conseguir ser limitada com relação a isso, para que ela evite, de certa forma, uma alucinação, um desenvolvimento de uma forma equivocada. E aí você perde um pouco do que você estaria ganhando se tivesse feito isso de forma adequada. Porque você vai ter que corrigir diversos problemas no processo como um todo, e aí você perde essa potencialidade. Então, você ter um planejamento bem adequado facilita com que a IA consiga executar isso com as suas intenções colocadas. E aí, a IA consegue gerar o código adequadamente, refatorar, depurar, fazer os testes automatizados, como eu já falei, que foram previstos, já são testados, com essa confiança que a gente vai desenvolvendo ao longo do tempo, e você consegue fazer ajustes ao longo do tempo. E aí eu trago, além daquela relação triádica, essa quarta peça, que eu acho muito importante, que é essa questão dos fluxos e iterações. Porque é através desses fluxos e iterações que as intenções são passadas, o software ele é adequadamente implementado e o agente vai auxiliando. Já Opa, terminei minha posso, parte aqui, professor? Passar para o Rafael agora. tá vou bom iniciar aqui, pessoal. Só um minutinho, deixa eu fazer. Consegue ver minha tela? Tá ótimo. Então vamos lá. Um minutinho. Vamos lá. Então, primeiramente, boa tarde a todos, né? Então, dando continuidade aqui à nossa discussão sobre a introdução ao AI Coding, né? Nessa segunda parte, nós vamos entender o que a gente está chamando aqui, que o artigo, na verdade, chamou aqui de o espectro da autonomia, né? Então, para essa parte da apresentação, nós nos baseamos, né, no artigo recente de 2025, que é o Vibe Code versus Agente Code, né, do Sacapota e outros. Deixa eu só prosseguir aqui. É, Só para a gente começar aqui, né, precisamos entender que não, nesse momento aqui nós não estamos falando de uma escolha binária simples, né, mas na verdade falando de um espectro, né, desse espectro da autonomia, né. E aí a evolução da engenharia de software assistida por IA, ela acaba criando uma diferença, querendo ou não, fundamental, né? De um lado, nós temos o humano, né, ficando um pouco mais no controle, né, onde a IA age como a extensão do pensamento desenvolvedor, né, que foi o que o Lucas acabou de citar, né? E do outro lado, nós temos a autonomia delegada, onde a IA ela acaba assumindo o planejamento, a criação de testes, a execução, tá? E nós podemos avaliar, né, esse espectro da autonomia em quatro dimensões principais, tá? Então, por exemplo, do lado do controle, né?
de uma direção passo a passo, né? Que seria, na verdade, ali no Vibe Code, para uma supervisão mais estratégica, do lado do agente que code, né? Que vou entrar nisso um pouco mais de detalhe. Do lado da autonomia, né? Então, de uma assistência mais reativa, né? Na verdade, no Vibe Code, né? E entrando numa execução mais proativa no agente code, né? Com relação ao planejamento, né? Então, de uma decomposição, né? Da intenção em tarefas, né? Essa decomposição é feita por um humano no Vibe Code, né, para um planejamento mais para uma decomposição e o planejamento automatizado no Agent Code. E com relação à validação, né, onde no Vibe Code nós temos uma revisão mais manual, então querendo ou não, o desenvolvedor nesse momento percebe que aconteceu um erro e tem que iterar com a LLM para poder resolver esse problema de código. E, na verdade, e na programação mais agêntica, né, existe uma autocorreção sistêmica. Tá? Vamos aqui avançar um pouquinho. É, agora que eu vou fazer essa divisão, né? Primeiro que eu vou falar sobre o Vibe Code aqui novamente, só para a gente poder centrar aqui sobre essas diferenças, né? Então, com relação ao Vibe Code, né, como o próprio Lucas citou, né, a filosofia que ela é um pouco mais centrada na intuição, né? Então, nesse caso aqui do Vibe Code, né, nesse paradigma, né, o desenvolvedor ele atua menos, né, como um escritor de código, um digitador de sintaxe, e ele acaba atuando mais como um coordenador, né, que usa a linguagem natural para expressar o resultado desejado, né? Então, nesse caso, né, existe uma nova camada de abstração. A IA cuida, na verdade, do como se fazer, né, essa implementação do código, né? Enquanto o humano ele foca-se um pouco mais estritamente no que ele quer, na intenção dele, qual o resultado esperado. Agora que só vou voltar aqui até para esse gráfico aqui, nesse gráfico até que está no próprio artigo, ele ilustra um pouco esse fluxo, né? Onde o humano ele interage com a LLM, né? Através de linguagem natural, a LLM gera código, a partir desse momento que ele recebe o resultado dessa geração de código, ele verifica se está tudo ok, se não, ou ainda não, ele não tem o resultado esperado, ele cria o prompt novamente e segue, né? Então, aqui nós temos aqui, né, esse workflow do Vibe Code, né? Então, com relação a essa parte mais da autonomia, né? Nesse caso aqui, na prática, né, o fluxo de trabalho do Vibe Code ele é mais síncrono e iterativo, né? Ele funciona em um loop contínuo, né? O desenvolvedor ele articula a intenção dele via prompt, a IA gera esse código, imediatamente o humano ele avalia esse resultado e entramos nesse loop de refinamento, né? Ajustando o prompt até atingir o resultado, final, né? Só que, né, vamos perceber, né, a característica aqui é que o humano é o gargalo, acaba sendo um gargalo de aprovação para cada passo, né, para cada geração feita pela LLM, né? Só que, e por que que ele acaba se tornando um gargalo? Porque essa abordagem ela é boa para, querendo ou não, para exploração, certo? Mas ela exige uma presença do humano um pouco mais constante, tá? Outro ponto aqui, né, que o artigo, né, que utilizamos como referência, ele destaca cinco habilidades que são essenciais, né, que substituem, por exemplo, a memorização de sintaxe e a escrita de código, né? Então, por exemplo, aqui, dando uma atenção até especial aqui em thinking, né, seria essa capacidade de formular um problema um pouco mais estrategicamente, né? Agora, com relação ao contexto, como nesse caso do Vibe Code, né, a LLM não tem todo o contexto da sua aplicação. Então, o desenvolvedor ele precisa ter, ele é que tem todo esse controle sobre o contexto e precisa sempre estar a cada prompt reforçando esse encaminhamento do contexto para a LLM, tá? Até para ele poder
ter as próprias restrições de contexto dessa aplicação. Outra habilidade, né, seria essa consciência arquitetural, né? Ele tem a noção sobre o framework, tá? Então, uma outra habilidade importante é você ter ainda essa consciência de arquitetura, né? Outro ponto importante seriam os checkpoints, né? Então, utilização de controle de versão. Por quê? Porque a IA ela pode alucinar. Então, se ela tiver fazendo uma alteração no seu arquivo, se não tiver o controle, né, de versão, exemplo do como estava o seu arquivo antes ou em momentos anteriores, você pode ter um problema sério no seu projeto. E outra habilidade é com relação ao debugging, né? Porque a partir do momento que você pede geração de código, né, ela te retorna esse código, você que precisa incluir você precisa incluir esse código na sua aplicação, verificar se está ocorrendo erro. Então você precisa comunicar muito bem esse código para a LLM, por exemplo, entregar para a LLM, por exemplo, o stack trace do seu código. Então essa é uma outra habilidade muito importante, essa parte de fazer o debug, de conseguir solucionar problemas, tá? Isso. Só que com relação ao papel do desenvolvedor, né, por exemplo, aqui no Vibe Code, né, temos que notar que o papel do desenvolvedor ele acaba se transformando, né? Ele deixa de, como eu até citei antes, né, ele deixa de ser um escritor de código, né, para se tornar, na verdade, ali um diretor criativo, um copiloto, na verdade, ali, em relação a LLM, né? Só que, querendo ou não, a responsabilidade cognitiva do projeto, da aplicação, ela ainda permanece, tá, com o ser humano, né? Então, querendo ou não, o humano ainda continua tendo seu objetivo, ele que tem que quebrar as tarefas para a LLM, né? Então, nós temos que ditar esse parte do problema passo a passo para a LLM, né, no Vibe Code. Então, nesse caso, né, a IA, ela acelera a digitação de código, mas assim, a gente tem que perceber, né, que a estrutura lógica do sistema ainda está nas mãos do desenvolvedor, no Vibe Code. Mas um ponto importante aqui, falando aqui sobre os limites do Vibe Code, né? Um ponto importante é que o Vibe Code ele tem um teto de escalabilidade muito claro, né? Como cada passo ele exige uma intervenção humana e síncrona, a produtividade ela acaba sendo limitada por essa iteração humana, né? Então, tarefas um pouco assim, um pouco mais complexas que envolvam múltiplos arquivos, ou então, por exemplo, migrar, por exemplo, um projeto de uma linguagem de linguagem de programação para outra, ou então não só isso, né? Migrar de uma versão de programação para outra. Então, ou, por exemplo, alguma alteração que toque múltiplos arquivos, né? Então, por exemplo, é uma Uhum. configuração de pipeline muito grande, acaba sendo muito custoso ainda, né? O humano se torna um gargalo nesse processo, né? Então, é aqui que, nesse momento, né, que surge a necessidade de algo mais robusto, que é onde surge a necessidade dos agentes. Então, a partir desse momento aqui na apresentação, eu começo a entrar aqui na parte da codificação com agentes, né? Então, a palavra aqui, né, o que a gente pode utilizar aqui como direcionamento aqui é delegação, né? Estamos falando nesse momento aqui, nós estamos falando de sistemas orientados a objetivo, tá? Então, diferente do Vibe Code, onde acabo pedindo ali uma porção de código, uma função, aqui eu peço um objetivo, por exemplo, refatório o sistema de autenticação, certo? E o agente, nesse caso aqui, ele possui autonomia operacional para decompor isso, ele interpretar esse objetivo, decompor isso em tarefas. Acaba que ele tem a capacidade de acessar ferramentas, tá? Então, por exemplo, ele consegue recuperar código do meu controle de versão. Se for necessário acessar a web, ele vai acessar a web. Se for necessário alterar arquivo, ele vai alterar arquivo. Se for necessário criar testes e realizar testes dentro de uma sandbox, dentro de um ambiente controlado, ele vai realizar esses testes. E para no final
Outro ponto importante também é que ele consegue fazer autorreflexão. Seria, por exemplo, Uhum. eu estou executando esses testes, tenho problemas, então eu vou iterando, né, para em tentativas para conseguir resolver esse erro, né, esses erros. Então ele vai persistindo, sem ficar, nesse caso aqui, sem ficar é, tendo a necessidade de ter o desenvolvedor ali junto de forma síncrona a cada segundo. Tá? E nesse caso dos agentes, da programação agêntica, nesse caso o humano ele acaba transitando de um papel, né, de um papel, de um papel tático, mais para um papel de supervisor, mais para um supervisor estratégico, tá? Agora, aqui olhando para esse gráfico, observe como muda, o fluxo ele muda drasticamente, né, com relação à programação agêntica. Nós definimos ali o objetivo macro, o agente, né, ele realiza o planejamento e essa decomposição em tarefas. Os agentes, se for necessário, os agentes utilizam ferramentas de forma autônoma. Os agentes eles acabam executando o código em um ambiente controlado, eles iteram, eles criam testes, iteram, fazem, como eu expliquei antes, né? Eles acabam fazendo autorreflexão. Se os testes que forem executados, se os agentes encontrarem erros, ele vai fazendo essa autorreflexão para fazer esses testes, esses novos testes e correções. Tá? E percebam, né, isso aqui é um ponto importante, né, que pelo gráfico, né, que o loop de feedback ele acaba acontecendo dentro da máquina, não acaba sendo mais entre a máquina e o humano, né? O humano nesse caso ele só volta a agir se acontece um problema no final ou em algum bloqueio muito crítico, senão o humano não precisa entrar aqui na jogada de desenvolvimento. Agora aqui, né, então, só que para que isso funcione, né, os agentes eles acabam precisando de capacidades que acabam sendo assim, que vão além da geração de texto, né? Então, além da geração de código, né? Então, ali, só citando essas capacidades, né? Então, primeiramente, ele precisa interpretar metas, né? Então, o desenvolvedor, nesse caso, ele inclui essa meta em texto natural, o agente ele precisa interpretar essa meta. Em um segundo passo, ele recupera essa meta e decompõe essa meta em tarefas. A partir da execução de cada tarefa, né, ele pode fazer essa utilização de ferramentas, né, durante esse processo, né, depois, ele executa, né, escrita de códigos, escrita de teste, execução de teste. Então, a partir dessa decomposição de tarefas, ele já vai fazendo essa execução e possíveis iterações, né? Outro ponto importante, né, que é algo a mais que a programação agêntica faz, que a programação no Vibe Code não tem essa característica, né? Ele mantém um contexto a longo prazo. Então, até se você quiser, se for necessário verificar o que foi apurar o que foi feito pela LLM, né? É mais factível fazer isso na programação agêntica do que na programação por vibe code, né? Porque ele não, no vibe code não existe, a gente acaba não se mantendo, né? Esse contexto no longo prazo, tá? E outra coisa, outra capacidade importante é essa capacidade de autorreflexão, né? Querendo ou não, essa capacidade de autorreflexão no Vibe Code ela é realizada pelo desenvolvedor, que acaba que ele solicita uma função, solicita uma porção de código, recebe isso de volta e ele que tem que fazer essa autorreflexão. Nesse caso aqui, é feito automaticamente pelo agente. Prosseguindo aqui mais um pouquinho. Só dando aqui, colocando aqui nesse slide, um exemplo, né, por exemplo, ali com o Julius, né, o Julius do Google, fazendo uma integração de uma aplicação que é o R1 Robot com o API do Gemini. Então, no primeiro passo ali, né, ele faz esse primeiro passo a partir da intenção do desenvolvedor. Ele faz essa análise do repositório, ele clona esse repositório do código e acaba analisando ali o arquivo do README, né? No segundo passo, ali, ele identifica as classes que precisam ser alteradas, que é que vão integrar ali, de fato,
com a API do Gemini. No terceiro passo ali, eu acabo fazendo uma geração de duas classes ali de DTO, né? Que é o Gemini Request e o Gemini Response. Num quarto passo, né? Ele acaba já fazendo uma modificação ali de vários arquivos ali para fazer essa injeção de código. Num quinto passo, que é interessante, ele já até atualiza a documentação. E num sexto passo, ele já cria uma branch e faz o commit nessa branch. Só que avançando mais um pouco. Agora aqui só para poder consolidar essas diferenças, né, entre Vibe Code e Agent Code, né, do Vibe Code a autonomia ela acaba sendo de baixa, moderada, né, por causa dessa grande de interação humana, né? A IA nesse caso aqui ela é reativa, né? O controle ele acaba ainda ficando muito com o humano, né? E no Agent Code a autonomia ela é de moderada a alta, né? Então a IA nesse caso aqui ela acaba sendo um pouco mais proativa, tá? E com relação ao planejamento, né, da execução de tarefas, né, a diferença ela acaba sendo brutal, né? No, no Vibe, né, o planejamento ela acaba sendo externo à IA, né? Então o planejamento acaba ficando com o humano, né? Então o desenvolvedor que tem ele acaba que tem ele que tem um mapa mental ali de tudo que precisa ser criado, né? E ele vai entregando ali para a LLM ali em poucos passos, né? Bem dizer ali em microprompts, né? Já na programação agêntica, né, o planejamento ele acaba que ele é liderado pela IA, né? O agente ele recebe o objetivo, né? Essa intenção, esse destino final, esse resultado. Ele que precisa, na verdade, que o agente que precisa, né, desenhar assim como se fosse o mapa de tarefas que precisam, planejar todas as tarefas que precisam ser executadas, identificar talvez ali dependências, né, e ordenar essa execução até o final. Agora aqui, né, falando sobre fazer uma análise comparativa aqui com relação à utilização de ferramentas, né, e o ambiente de execução, né? No Vibe Code, né, querendo ou não, quando é necessário fazer a utilização de alguma ferramenta, quem vai estar fazendo a utilização da ferramenta, na verdade, é o próprio desenvolvedor. Então, o ambiente de execução é ele que controla, o repositório de código, querendo ou não, ele que vai ter que integrar esse código no arquivo ou ou, por exemplo, no controle de versão. Se for necessário acessar, por exemplo, se for necessário acessar qualquer outro tipo de ferramenta, nesse caso aqui, todo o controle está na mão do desenvolvedor. Já na programação agêntica, não. Se for necessário fazer, por exemplo, recuperar código, acessar a web, ou então, por exemplo, executar algum script que altera arquivos, enfim, toda essa execução ela acaba ficando na mão do agente, tá? É claro que essa execução, né? Ela precisa estar em um ambiente, como é que eu vou dizer assim, em uma sandbox segura, né? Porque senão a gente pode ter algum vazamento de dados, ou então ele pode realmente esse agente ele pode estar executando algo que não devia, mas o agente ele acaba tendo essa capacidade, né, de executar o código para testar, acabar testando o que ele mesmo fez. Agora aqui fazendo uma análise comparativa, né, dessa parte do debug, né, dessa parte de detecção e correção de erros, né? Talvez essa seja a maior vantagem da programação agêntica, né? Seja esse self-healing, né? Essa auto-recuperação, né? Então, no Vibe, né, se o código ele quebra, o desenvolvedor tem que ler esse erro e criar um novo prompt, né? Recuperar a stack trace, passar ali para LLM, né? Só que no agente, o sistema ele automaticamente, né? Ele consegue recuperar esse stack trace, ele tenta analisar essa causa raiz, né? Gera o patch de correção em uma branch, né? E acaba que ele também acaba reescrevendo testes ou escrevendo novos testes e executa esses testes novamente, né? E nesse caso, ele só escala para o ser humano, né?
depois de algumas tentativas de. Se ele tentou corrigir algumas vezes e não conseguiu fazer essa correção. Caso contrário, ele não vai escalar, não vai escalar para o ser humano. Aqui um minutinho. E aí, né, fica aquela pergunta, né? Qual usar, né? Se eu vou utilizar vibe coding, se eu vou utilizar agente code, né? É, mas na verdade não é sobre essa perspectiva, né? É entender qual a ferramenta certa para o tipo de trabalho que está sendo executado, né? O artigo ele cita, né, que o Vibe Code ele é um pouco mais adequado para uma prototipagem mais rápida, uma criação de poucos scripts de automação, né? Então, até para aprendizagem também de uma linguagem de programação nova, um framework, o Vibe Code ele pode ser interessante. Então, por exemplo, para criar também componentes de UI, de, pode ser interessante criar esses componentes ali, ver a alteração ali muito rapidamente, né? Esses componentes de interface com o Vibe Code. Já no Agente Code, né? Então, é, você acaba tendo, como é que eu posso dizer, né? Outras tarefas um pouco mais interessantes para o Agente Code, né? Tarefas maiores, né? Então, por exemplo, uma refaturação em massa, então vamos dizer uma refaturação que ele vai seguir todo o projeto, ou em grande parte do projeto, acaba sendo mais adequado ali, ou essa refaturação sendo feita por agente code, né? Que acaba sendo também uma tarefa mais repetitiva, né? Uma migração também de legado, então se eu estou migrando de uma versão de linguagem de programação para outra, o agente code acaba sendo mais adequado, então está alterando, por exemplo, de versão de banco de dados, e vamos dizer que teve alguma alteração de sintaxe para consulta, né? Então pode ser interessante também fazer isso com agente code, ou então configurar pipeline muito grande de CI/CD também pode ser um outro uso aí para agente code. E outra coisa legal também seria aqui para agente code a criação de testes de regressão, né? Vamos dizer que nós temos um sistema legado que não tem teste, então nesse caso aqui pode ser muito interessante também é, o agente criar testes para esse projeto, né? Vamos lá, vamos prosseguir um pouquinho mais. Então, é, com relação às duas abordagens, né, também nós precisamos ser críticos, né, tanto com o Vibe Code quanto o Agente Code, né? É, o Vibe, né, ele acaba sofrendo com uma falta de contexto essa falta de contexto de longo prazo, né? O agente, que, né, ele também, né, pode ser perigoso, né, porque você pode ter uma propagação silenciosa de erros, né, e também você pode ter alguma abertura de segurança por essa execução um pouco mais autônoma, né, e então, por exemplo, né, um exemplo pode ser citado, então ele pode, por exemplo, baixar uma biblioteca que o agente pode não, você não ter o guarda-reio adequado, então ele pode baixar uma biblioteca que pode ter alguma vulnerabilidade, ou então propagar erro no longo prazo, tá? E outro ponto importante também é que o agente de code ele pode trazer uma atrofia das habilidades. Eu acho que nesse caso até os dois casos, né? Tanto o vibe code quanto o agente de code, ele pode trazer um tipo de atrofia para as habilidades do desenvolvedor, né? Acaba que quando ele não tem mais tanto essa atenção aos detalhes, isso pode ser prejudicial para o desenvolvedor. Para finalizar, né, essa parte aqui da teoria, né, o artigo ele acaba apontando, na verdade, o artigo ele acaba apontando, né, para a convergência de duas arquiteturas, né, na verdade, para arquiteturas híbridas, nós não temos um vencedor aí, se é a Vibe, se o vencedor pode ser a Vibe, ou o vencedor pode ser o agente. Não. Na verdade, o artigo aponta, né, que acaba existindo uma convergência entre as duas arquiteturas. Então, ferramentas, né, que iniciam com habilidade de Vibe acabam ganhando ali algumas características agênticas, e próprias ferramentas que iniciaram ali com uma proposta mais agêntica, ela acaba tendo aspectos um pouco de pouco mais de interação, né, com o ser humano. Então, por exemplo, o agente ele pode criar ele pode decompor
esse objetivo em 10 tarefas, mas ele também pode acabar perguntando para o ser humano se cada tarefa dele tá com planejamento adequado, né? Então, você acaba tendo essa convergência entre as duas arquiteturas, tá? E agora, né? Só para a gente poder reforçar um pouco do que a gente viu aqui, né? Vou partir para um exemplo aqui um pouco mais prático, né? De vibe coding e agente coding. Então aqui, só um momentinho. Então aqui utilizando o VS Code com o, o Gemini Code Assist, vou só recuperar um prompt aqui que já está pronto. Só um momentinho. Esse prompt aqui ele não tá nem muito vibe assim, né? Como a gente não tem tanto tempo assim na apresentação, eu coloquei ele um pouco, de certa forma, um pouco mais completa, só que com uma linguagem bem simples, né? Então, qual é o nosso objetivo aqui? É que vai ser criar um sistema de PHP, de gerenciamento de aulas, né? Que utiliza ali o SQLite como banco de dados. E qual é o objetivo desse sistema? Só cadastrar, por exemplo, aqui a aula do professor, né? Um link da aula do YouTube e o título dessa aula. E o aluno ele pode marcar, né? Se ele assistiu essa aula ou não, tá? Então, vou recuperar aqui esse prompt rapidinho, colocar aqui no Gemini Code Assist. Coloquei esse objetivo um pouco mais completo aqui, que não acaba não sendo tanto vibe assim, mas a gente acaba que a gente que tem que integrar, né, com o repositório de código, então se ele alucinar, a gente que tem que acabar informando isso para a LLM, né? Então acaba que se acontecer um erro, dá para ter um pouco mais de vibe. Então aqui, né, acaba que ele definiu aqui quais são os arquivos, vou tentar aqui copiar rapidinho, vamos tentar executar esse projeto aqui, vamos ver se a coisa vai dar certo. Se não, pedir para ele corrigir bem rapidinho. Opa, o mouse aqui tá meio zoado. Criar esse arquivo. Deu um erro aqui até de conexão aqui com. Ah, aqui já vai dar para praticar um pouquinho de vibe. Rapidinho. Deixa eu ver se o projeto tem mais outro. Ah, tá. Tem esse header.php aqui que eu não peguei. Beleza? Então aqui, como deu um problema pra caramba, né? Inclusive, né? Ah, tá. Errei aqui o nome do arquivo também. Vou só pegar aqui, só dizer para ele aqui.
Ah, gente. Tô tendo problema de conexão nesse momento aqui com o Gemini Code Assist, tá? Então, mas qual era o meu objetivo aqui, tá? Seguir uma vibe bem rápida, tá? Mas eu tenho aqui o sistema para mostrar para vocês o que eu ia criar aqui, na verdade. Peraí, só um minutinho. É que você mandou na linha database PHP, não data. Tá faltando o A no painel da direita. Ah, não, Aí, não, ó. tô dizendo aqui. Em Tô cima dizendo disso, aqui. ó, existe, ó. Ah, tá. There was a problem getting response. Ah, tá. Foi Né? verdade. Ah, não tinha visto isso. Aqui. Ah, tá. Não. É, É. tá vendo? Não. Tá com problema de. Parece que tá com problema de conexão no Gemini Code Assist nesse momento. Entendeu? Então, se eu só mostrar para vocês aqui o sisteminha pronto, o sistema de alvo, né, que eu tava. Que eu ia mostrar para vocês, que era só isso aqui. Ó. É bem simplesinho. Deixa eu só entrar aqui no browser. Uhum. Então, nesse caso aqui, eu tô. Deixa eu me logar aqui novamente. Vou me logar aqui como um professor. Eu posso aqui nesse momento, né, cadastrar uma nova aula. Vou recuperar até uma aula que já existe aqui. Ok. Eu posso cadastrar uma aula, sair aqui rapidinho. Deixa eu voltar aqui. Deixa eu cadastrar um novo. Só cadastrar um aluno. Uhum. Esqueci de fazer. Uhum. Aí o aluno só tem essa capacidade de ir para o YouTube, assistir a aula e marcar essa aula como assistida. Bem Uhum. simplesinho, tá? Ok. E aqui no agente, deixa eu só recuperar aqui, só para vocês verem a diferença. No agente, tá? Tento criar o mesmo sistema, só que eu dou aqui, eu tento decompor um pouco mais aqui os requisitos, tá? Eu vou colocar isso aqui nos juros. Percebam aqui que nos juros, né? Eu já coloquei aqui para definir para ele aqui uma repositório no GitHub, coloquei aqui em 2390. Ele já está com acesso ao repositório no GitHub. Vou, né?
executar. É claro que a gente não vai esperar ele aqui a também executar as tarefas, né? Mas ele já vai criar todo um planejamento aqui para gente do que precisa ser feito. E por fim, depois de ele ter esse planejamento, a gente aprovar esse planejamento, ele segue com essa execução mais autônoma. Deixa eu só ele criar o planejamento aqui. Beleza. Então ele já mostra aqui para a gente todo o planejamento do que ele vai executar nas próximas etapas. É diferente lá do Vibe Coding, que a gente precisa realmente ficar fazendo esse ping-pong, né? Esse vai e volta. Ok. Agora, desculpe, pessoal, de eu ter dado aquele probleminha ali Não, no acesso ao Code Assist, tá? Agora eu tá vou, legal. eu vou dar aqui um stop aqui no compartilhamento. Acho que agora é o José. Pode seguir. Sou eu. Boa tarde, pessoal. Só vou compartilhar Tá, aqui já. minha tela. Me avisem se vocês estiverem vendo. Tá todo mundo vendo minha tela? A Ainda apresentação? não, tá carregando ainda. Tá. Tá dizendo que tá pausado. Deixa eu compartilhar a tela inteira. Hum, Já estão vendo agora? Pronto. Tudo ok? Ok. Beleza. Então agora a gente vai passar por uma parte um pouco mais técnica, né? Onde a gente vai explorar um pouco a anatomia dos agentes de geração de código. E aí, quando a gente diz anatomia, seria o que para além do modelo de linguagem, né, que é central dentro desses agentes, o que eles ainda têm ali de ferramentas para poder utilizar durante o processo de geração de código. Aqui tem as referências que eu utilizei. Nós utilizamos uma que você disponibilizou, que seria Survey on Vibe Coding with Large Language Models. Mas eu também acabei encontrando outra muito interessante, que seria Survey on Code Generation with LLM-Based Agents. É bem legal e eu pude tirar bastante coisa de lá, inclusive algumas imagens. Vamos lá. Falando um pouco das principais tecnologias e dos métodos, né? A gente pode dividir a geração de código por agentes em dois grandes, vamos colocar assim como atores, né? Existe o método de geração de código com um único agente, onde as ferramentas e preocupações, né, a anatomia desse agente único está mais relacionada a questões de planejamento e raciocínio, e integração de ferramentas e recuperação de informação. Enquanto o outro grande tipo de agente que a gente tem são os métodos de geração de código multi-agente, onde eu tenho vários agentes únicos ali em colaboração para poder alcançar um objetivo em comum. E dentro desse grupo de multi-agente, as ferramentas principais, né, e os métodos principais estão relacionados a fluxos de trabalho, ou seja, como eles se coordenam entre si, e a troca eficiente de informação, né, como que o contexto vai fluir entre esses agentes. Falando um pouco dos métodos de geração de códigos com agente único, dando um overview do que seria o workflow desse cara, basicamente a gente vai fazer um pedido para esse agente, como o Rafael mostrou, né? Create a quicksort algorithm in Python, que seria a nossa query. Esse agente, ele vai utilizar das ferramentas e dos dispositivos que ele tem no seu arcabouço para tentar executar essa tarefa, no caso, utilizando de um planejamento, utilizando as suas ferramentas de reflexão, e no final ele vai devolver a resposta que vai responder aquele desejo do usuário, né? Aqui tem um pouco mais de detalhes, mas eu posso voltar nessa imagem depois da explicação para a gente poder amarrar tudo bonitinho. Bom, falando de planejamento e raciocínio, o inicial, né, e aqui dentro do curso, várias vezes a gente já ouviu falar, por exemplo, de Chain of Thought, que seria a cadeia de pensamentos, né, que foi assim um marco muito importante dentro dos modelos de linguagem
e dentro dos agentes, porque a partir da quebra do pensamento em tarefas e subtarefas, o agente conseguiu alcançar melhores resultados do que quando ele ia direto para a resposta, né? Então, o planejamento assim granular seria esse self-planning, que foi a primeira técnica sistemática de planejamento. Então, basicamente, o agente vai criar instruções de planejamento de alto nível antes mesmo de gerar qualquer código. E também ficou meio bagunçado aqui, mas esse último tópico, o que ele diz é que é muito parecido como nós resolvemos os problemas quando a gente precisa. A gente quebra o problema em várias subtarefas, em vários subproblemas, resolvemos os problemas ali de forma individual para poder chegar a um resultado final. Então, é a clássica receita do bolo. Eu tenho os ingredientes, eu tenho o passo a passo, e a partir desse meu planejamento eu vou conseguir chegar ao meu objetivo final, que é fazer um bolo. É, e aí, esse self-planning, ele foi evoluindo, né? O self-planning é uma técnica um tanto linear ali, onde ele vai dividir em subtarefas que vão estar ali correlacionadas, como uma se fosse a entrada da outra, né? A saída de uma entrada da outra. Mas os problemas que a gente está tentando resolver com LLMs atualmente, eles também evoluíram, né? Não é mais eu fazer uma função de quick sorting. Às vezes eu quero fazer um sistema inteiro, como foi o que o Rafael também mostrou. Então, essa capacidade de planejamento e raciocínio, ela também precisou se expandir. Então, surgiram algumas técnicas que estavam relacionadas, por exemplo, com o algoritmo de Monte Carlo, de busca em árvore, né? Onde, ao invés de eu gerar uma solução, um candidato ou um caminho, eu gero múltiplos. E aí, com isso, eu começo a explorar para entender qual é o que acaba resolvendo melhor o meu questionamento, né? Ali, a minha pergunta que eu fiz inicialmente para a LLM geral, meu pedido. E aí tem uma ferramenta chamada Plan Search, né, que formalizou o processo de planejamento como uma tarefa de busca explícita, né? Então ela gera, como eu falei, múltiplos conjuntos candidatos. Eu tenho primeiro uma estratégia principal, essa estratégia pode gerar um problema, esse problema eu vou dividir em subproblemas, e aí eu tenho uma segunda estratégia, e assim, numa ideia de árvore mesmo, eu vou gerando múltiplas soluções candidatas e eu começo também a fazer a avaliação paralela dessas soluções, né? Eu não vou fazer elas de forma individual. Falando, e aí também evoluindo um pouco desse Monte Carlo Search Tree, a gente também passa a ter a estrutura de código, né? A gente estende a estrutura linear do planejamento e do raciocínio para essa estrutura em árvore. Então, foi mais ou menos isso que eu acabei de falar, né? Só amarrando. A gente modela os estágios sequenciais da exploração de estratégia, geração de solução e refinamento iterativo. Tudo isso em formato de árvore. E a gente pode também usar os algoritmos que a gente entende, né? Já estuda de busca em árvore para poder avançar nessa árvore da melhor forma possível, sempre de uma forma bem otimizada, para a gente poder gerar um planejamento que consiga nos levar à solução final. E aí, voltando aqui na parte de Planning Reason Techniques, é, só para fechar, existe um caminho ali, um planejamento gerado, existe uma branch candidata, né? Existe a seleção de uma branch candidata dentro dessa árvore, e no final a gente vai ter como resultado a geração de um plano ótimo para poder executar aquilo que o usuário está pedindo para a gente, né? Ainda mais com sistemas mais complexos, sistemas com dependência, esse planejamento é muito importante para que o resultado final de verdade reflita aquilo que se espera, tá? E agora a gente vai passar um pouco para a integração de ferramentas e recuperação de informação, ainda também no contexto de agente único, né? Então, para que o agente ele usa as ferramentas, né? O principal objetivo do uso de ferramentas é utilizar de recursos externos que a LLM não tem capacidade ali, vou usar o termo cognitivo, mas acho que talvez tenha usado errado, mas ele não tem essa capacidade de, de obter o resultado, né? Eu vou dar um exemplo clássico, que é, por exemplo, no início dos modelos de linguagem, a gente tinha um problema enorme com fazer contas.
E aí, ao longo do tempo, foram surgindo técnicas como React, onde você também usava algumas ferramentas ali para fazer contas. Então, o LLM, a gente usa essas ferramentas externas para poder aprimorar e, como eu posso colocar? Eu acho que aprimorar é a palavra correta, aprimorar aquilo que se pode fazer, né? E durante o processo de geração de código, a gente tem como, por exemplo, o Code Agent, né? Que tem ferramentas de busca em sites, onde, por exemplo, o usuário pediu alguma coisa, eu poderia utilizar um Stack Overflow para ver um snippet de código, leitura de documentos. O usuário pediu uma biblioteca muito específica, então eu preciso ler a documentação daquela biblioteca para entender como é que eu vou aplicar aquela biblioteca dentro do contexto que o usuário está me dando. Navegação de símbolos em código, verificador de formato, né? Entender se está no formato desejado pelo usuário, além do interpretador de código, onde o próprio agente pode usar uma ferramenta de interpretação de código, até mesmo de compilação de código, para entender se aquele código que está sendo gerado correto. Porque eu acho que uma das coisas, agora uma opinião pessoal aí de alguém que também usa esses agentes no dia a dia, é a confiabilidade que o usuário tem no sistema. Então, se você pede um, um sistema, qualquer código que seja, esse código vem quebrado, cada vez menos você vai confiar nesse agente, né? Então, essas ferramentas, elas entram muito para dar essa robustez na solução e fazer com que as pessoas de fato confiem e usem. Óbvio que isso tem um, um- duas vias, né? Você confiar muito ou você não confiar nada. Mas a ideia é essa, você utilizar de ferramentas externas para potencializar o resultado do seu agente de código. E por fim, a gente tem a parte de recuperação de informação, que também é extremamente importante para a gente de código, não só para a gente de código, mas para qualquer outro tipo de agente que a gente está usando. Essa é o clássico, por exemplo, o RAG e suas variações, que a gente também já trabalhou no curso, que é basicamente recuperar partes contextuais de informação relevante de base de conhecimento e também de repositórios de código para melhorar a geração desse código. Então, eu vou dando mais contexto para o meu agente para ele errar menos, porque essa questão de contextual learning, quando você deixa o contexto muito aberto, ele tem muito escopo ali para trabalhar e pode ser que ele que não seja a melhor resposta para aquilo que você está perguntando. E existe sempre essa ambiguidade na pergunta do usuário, né? Então, quanto mais contexto a gente der, mais refinado vai ser a nossa resposta. E muitas vezes a gente não dá contexto, porém, com essas ferramentas de recuperação de informação, o agente ele consegue buscar um pouco mais de contexto e refinar sua própria geração de código sem esse humano, né? Bom, agora falando dos sistemas de geração de código multiagente, a preocupação agora vai ser um tanto diferente. A gente partiu da unidade, que foi um agente, e agora a gente está integrando esse agente no ecossistema com vários outros agentes. Então, o workflow, que seria essa figurinha aqui da parte da esquerda, ela também começa com uma query do usuário, um pedido. Essa query, agora, ao invés de passar para um agente, ela vai passar para vários agentes, onde cada agente dentro desse contexto, ele vai ser especializado, ele vai ter um papel específico, né? Tudo isso para a gente conseguir construir sistemas e soluções mais robustas. Os problemas, eles aumentam em complexidade, e então a gente também tem que aumentar a complexidade da solução ou do agente que a gente está construindo. E aí, dentro deles, a gente tem três principais tecnologias, né, que fazem parte de sistemas multiagentes. Seria o workflow, basicamente é como eles se organizam, a geração de contexto e a colaboração. Fluxos de sistema de agente com código fluxos de trabalho de sistema de geração de código multiagente. Nesse caso, é como os multiagentes, né, os agentes dentro de um sistema multiagente, eles se organizam. Então, o artigo que eu li, ele dá quatro exemplos principais. O primeiro é a divisão de trabalho baseada em pipeline, onde cada agente é responsável por uma etapa no ciclo de vida do processo de desenvolvimento de software. Então, eu posso ter um cara que é responsável por testar, eu posso ter um cara que é responsável por escrever o código, eu posso ter e quando eu falo cara, é um agente, desculpa, e cada um vai ter sua responsabilidade. Então, esse é um dos tipos de como esses agentes podem se organizar.
Além disso, existe também um mecanismo hierárquico de planejamento e execução, onde esses agentes se organizam não só agora como personas dentro do processo de desenvolvimento de engenharia de software, mas sim em relação à complexidade das tarefas. Então, vai existir um tipo de agente ali que vai decompor as tarefas num nível maior, né, num nível superior, aí, no alto nível, e depois vão ter agentes especializados que vão implementar essas tarefas no nível inferior. Aqui a tradução ficou literal, mas aqui seria alto nível e baixo nível, né? No sentido computacional que a gente conhece, né? Alto nível, talvez num nível de pseudocódigo, onde eu estruturo ali a tarefa que eu estou querendo numa coisa bem mais agnóstica, né? E depois eu vou ter agentes especializados que vão pegar essas receitas, essas especificações e vão de fato transformar em código. Agora, então, a gente passa para a otimização circular de autonegociação, né? Então, essa parte o Rafael acabou mencionando um pouco, é quando os agentes eles começam a se autorregular. Então, existe um agente ali que vai propor um código, um outro que vai refletir, e aí um que vai gerar um auto-feedback, e isso vai ficar num loop até com que saia do outro lado, por assim dizer, né? E além disso, e aí acaba deixa para as atualizações estruturais autoevolutivas, né? Onde você ajusta dinamicamente as estruturas e as estratégias comportamentais no sentido que você edita o código, aí você testa, e você edita de novo, e você testa. Acho que essa imagem aqui ela mostra um pouco melhor. O self-negotiation tem a geração do código e tem a reflexão e a otimização. E aí, se precisar de novo, vai para geração de código e etc. No self-evolving, tem uma edição, tem uma execução do código. Se aquele código não está muito legal, ele vai evoluir. De novo, você planeja, você edita e você executa. Você pode ver que nessa parte de multiagentes, antes do humano entrar no loop, que já seria no final, já seria na saída, os agentes eles já tomam conta de muito do processo, né? Que aí é a diferença do vibe coding que o Rafael mencionou, né? Então, no final das contas, a ideia aqui é que nesses sistemas mais robustos, eles gerem um sistema funcional. Pode ser até que aquilo que você pediu não esteja ali totalmente, seja porque você não falou da forma correta ou não especificou muito bem. Mas o sistema em si, a gente imagina que já esteja no nível funcional. E agora falando do gerenciamento de contexto e tecnologias de memória, existem dois principais que eu li nesse artigo, que é o modelo de quadro negro. O modelo de quadro negro seria um espaço compartilhado que pode ser usado por todos os agentes para ler e atualizar o modelo. E se pensa num quadro onde o agente que é responsável pela geração de código vai lá e coloca aquilo que ele aprendeu ou o reasoning dele para resolver aquilo. O próximo cara que vai tratar de uma outra etapa ou de uma outra tarefa pode tanto olhar aquele contexto do anterior, como também colocar o seu próprio contexto, ou atualizar o contexto anterior adicionando mais informação e vice-versa. Então, isso acaba aprimorando a interação entre os agentes e, de novo, dando um contexto, não deixando cada agente, por mais que tendo a sua responsabilidade única dentro do processo, sem entender o que está acontecendo do outro lado, né? E, por fim, a gente tem um mecanismo que ele vai se assemelhar ao cérebro, né? O que os acadêmicos, né, os pesquisadores propuseram foi uma memória de curto prazo e uma memória de longo prazo e as unidades de crescimento evolutivo. A memória de curto prazo seria para manutenção de estado interno ali durante a própria execução. São coisas contextuais ali que estão acontecendo naquele momento para aquela interação que está sendo executada. Já a memória de longo prazo, ela seria a acumulação do conhecimento em comum, talvez derivada da própria memória de curto prazo, né? Algumas decisões ali um pouco mais estratégicas que vão perdurar ao longo daquele processo ou daquele projeto inteiro, que são interessantes de se terem guardadas, elas vão para o conhecimento de longo prazo. Além sei lá, preferências do usuário, coisas do tipo ali que são um pouco mais, que precisam estar sempre dentro do processo e não podem ser coisas de curto prazo. Já pensou, se o usuário pede sempre que você escreva o código sem comentário, se isso ficar, por exemplo, numa memória de curto prazo, quando ele pedir uma alteração ou quando ele pedir uma outra coisa, o agente vai esquecer e vai escrever com comentário, então
ter esses dois tipos de mecanismo ali prontos é muito interessante para esse caso dos multi-agentes e dos agentes em geral, né? Porque além disso você acaba economizando também contexto, né? Do tipo, você não vai jogar tudo sempre para LLM e ao mesmo tempo você não vai sempre tirar as coisas sempre que você precisar iterar de novo. E aí, por último, tem essas unidades de crescimento evolutivo, que seria uma espécie de aprimoramento contínuo das capacidades mais abstratas ali da LLM, não necessariamente aquele projeto ou aquele pedido que o usuário tá, tá requisitando. Bom, como eu falei desde o início, eu acho que tinha uma galera que não estava naquela parte que a gente estava discutindo sobre como é difícil fazer uma apresentação quando a gente está falando de ferramentas específicas, né? O professor deu o exemplo do Gravity, se não me engano, ou é algo parecido, que surgiu há 3 meses atrás, e já é uma nova ferramenta de geração de código. Para essa apresentação, eu tentei expor ali. Eu falei de algumas ferramentas, mas eu falei muito mais da ideia por trás delas, né? O que que elas trazem de novo ali para o processo. E o que é interessante saber e se ter em mente na hora que a gente está tratando de agentes de geração de código, né? Até que quando a gente entende o que está por trás, isso acaba direcionando até a forma como a gente pede ou como a gente escreve o sistema que a gente está querendo que seja gerado. No mais, eu agradeço a presença e vou passar a palavra para o meu próximo colega. Obrigado. Opa, tudo bem, pessoal? Estão conseguindo me ouvir bem? Estão enxergando a Sim, tela? tranquilo. Tá. É, é, o- então, eu vou apresentar agora dois outros temas que já foram um pouco pontuados pelos colegas, mas que aqui eu vou apresentar de uma forma um pouco mais categorizada, estruturada, de acordo com essa survey, né? Survey of Vibe Coding with Large Language Models, que ela é de outubro de 2025, então, assim, normalmente seria super recente, né? Mas como é um campo que evolve rapidamente, daqui a pouco ela vai estar obsoleta. Então, são os mecanismos de feedback e mecanismos de desenvolvimento. Então, os mecanismos de feedback são a base do aprendizado do LLM, né? Sem feedback, um agente de IA ele geraria código uma vez e não teria capacidade de se corrigir. Feedback ele transforma esse processo em um ciclo iterativo em que os erros se tornam uma oportunidade de aprendizado. Aqui a gente vai categorizar esses feedbacks em 4 categorias. O feedback do compilador, que vai detectar erros estáticos e de tipagem estática, erros sintáticos, desculpa. O feedback de execução, que utiliza testes e comportamento em runtime. O feedback humano, através da clarificação e preferências do desenvolvedor. E o auto-refinamento, onde os modelos vão criticar suas próprias saídas. Cada feedback ele vai desempenhar um papel específico, mas eles podem e devem ser utilizados em conjunto. Então, primeiro, o feedback do compilador, ele pode operar em 3 níveis. Primeiro, em erro de sintaxe de tipagem. Aqui o compilador ele identifica problemas estruturais básicos, fornecendo mensagens sobre a localização e a natureza do erro. Em segundo, na análise estática, usando ferramentas como o PyLint, por exemplo, se pode detectar bugs potenciais, mas ainda sem executar o código. Em terceiro, o feedback em tempo de execução, que vai incorporar erros e possíveis melhorias de performance rodando o código. Né? O impacto do uso desses feedbacks ele pode e tem sido medido na academia. Né? Sistemas como o Concoder, eles reportam uma melhora de sucesso de compilação de 44% para 89%, utilizando pipelines que incorporam esses feedbacks. Né?
Um outro feedback, desculpa, falando um pouco sobre limitações desse feedback específico do computador. Primeiro, é que as mensagens de erro elas podem ser vagas. Isso é bem comum, varia de linguagem para linguagem, né? Algumas linguagens tipo Rust são bem informativas nos erros, outras menos, né? Mas nesse feedback os compiladores eles fornecem descrição desses erros, mas essas descrições elas podem ser vagas e essas descrições podem ser insuficientes para correção. Segundo, né, o contexto ele ainda pode ser limitado. E mesmo com essas informações de feedback do compilador, pode ser que a LLM não tenha contexto suficiente para fazer a correção com o feedback fornecido. Em terceiro, esses workflows eles podem se tornar complexos, né, e eventualmente até inconsistentes. Então, nem sempre esse feedback ele vai levar uma correção. Então, essas limitações elas vão motivar outros tipos de feedback, outros tipos de desenvolvimento e formas de enriquecer o contexto, por exemplo, com RAG. Né? O feedback de execução ele vai ser um pouco mais objetivo, que ele vai verificar erros no funcionamento do código mesmo. Né? Para isso, é comum que se tenham algumas alternativas, aqui categorizadas em três. Né? Os testes unitários, eles vão fornecer uma validação em nível de função, né? Verificando o funcionamento lógico, retornando detalhes dos testes que falhem. Teste de integração, eles vão validar como diferentes componentes funcionam juntos, revelando problemas de interface, né? Que testes unitários não vão capturar. E, além disso, também são considerados erros em termos de execução, fornecendo informações sobre casos específicos não antecipados na suíte de teste. A grande vantagem do feedback de execução é que ele é um teste à vera, né? Um teste objetivo, e vai fornecer informações sobre potenciais problemas na execução. Esses testes automatizados eles têm alguns desafios aqui em particulares no contexto de desenvolvimento com IA. Né? Primeiro, de confiabilidade. Muitas vezes a IA... um comentário. A IA é comum que ela gere tanto o código quanto os testes. Né? Então, existe aí o risco de você ser enganado dos dois lados, né? E ter o risco de uma geração com dependência circular. Né? Um código incorreto ele pode passar nos testes e estar igualmente mal especificado. Por isso que a gente vai vendo na forma de desenvolvimento, né, nos modelos de desenvolvimento, que é importante que o desenvolvedor ele esteja bastante atento e faça uma boa revisão da suíte de testes, para garantir que ela está de acordo com as especificações desejadas. Segunda, a escalabilidade. A gente viu alguns colegas comentarem, né, que algumas abordagens, por exemplo, o AlphaCode, eles geram milhões de alternativas de código candidatas. E isso vai ter um custo computacional proibitivo. Nem sempre você vai poder utilizar. Em terceiro, cobertura limitada. Né? São problemas, eventualmente, da engenharia de software tradicional. Né? Os testes automatizados eles não podem não capturar todos os casos de uso e bugs que não estejam cobertos, né, na suíte de teste ainda podem persistir. Novamente, requerendo, né, a atenção do desenvolvedor e teste de uso. Mas, claro, isso não invalida o uso de teste. Né? Só destaca a importância da revisão, né, da análise humana, criticando e validando os testes e o código desenvolvido pela IA. Agora, no feedback humano, né, tem uma diferença grande entre os humanos e as LLMs observadas, né, que é como lidar com especificações ambíguas. Né? Desenvolvedores humanos eles costumam fazer perguntas, né, quando tem dúvidas e tirar a ambiguidade. Mas se observou que é comum que as LLMs trabalhem comumente fazendo suposições. Então, elas assumem
que entenderam as especificações, geram código baseado nessas suposições que eles fizeram, né? Só que isso pode ter problemas, né? Então, alguns estudos mostram que 63% de cenários ambíguos, as LLM geram saídas sem identificar clarificações necessárias. Então, assim, se você tem uma especificação ambígua, não é improvável que a LLM suponha requisitos ou especificações que não estejam claros, né? Isso se mostrou na literatura que pode ter impacto significativo. 72% dos defeitos de código gerados por LLM têm origem em requisitos mal compreendidos, segundo um dos estudos, né? A solução desse problema, ela usualmente envolve 3 etapas: a detecção de ambiguidade, geração de perguntas de clarificação e a interação com o usuário para a remoção da ambiguidade, né? A melhoria, utilizando esse processo, pode ser substancial, com algumas avaliações reportadas, com melhoria de 46% na precisão, utilizando essas clarificações, né? Porém, permanece um desafio não resolvido, que não é simples, né? Que é de fazer os modelos detectarem ambiguidade nas especificações de uma forma confiável. Então, isso ainda está em desenvolvimento e ainda permanecem muitos erros devido a essa questão da ambiguidade, né? Uma outra forma de feedback é o auto-feedback, né? O feedback de autoaperfeiçoamento, né? Isso é bem interessante, né? Porque introduzir uma forma das LLMs melhorarem suas saídas sem a necessidade de dados de treinamento adicional. No fundo, você vai gastar mais computação, né? Vai gastar mais computação, mas você não vai precisar ter mais dado anotado para isso, né? Um desses processos, chamado de self-refining, é simples e elegante, né? Primeiro, ele faz uma geração inicial de código. Depois disso, o modelo analisa a saída, identifica falhas em processo de autocrítica. Em seguida, ele vai gerar uma versão melhorada de código no processo de refinamento, né? Esse processo ele vai se repetindo até através da sua autocrítica, ele determinar que o código já está com a qualidade desejada. Tudo isso vai acontecer sem a necessidade de dados adicionais, né, de treinamento, comentei, mas existe uma limitação, né, uma limitação ainda desse processo. A autocorreção ela vai funcionar principalmente quando não há feedback externo confiável, né? Desculpa, a autocorreção pode não funcionar se você não tem um feedback externo confiável, né? É possível que a LLM simplesmente se autocorrigindo, ela reforce vieses e não consiga fazer as correções e, eventualmente, até amplificando problemas associados a esses vieses, né? Então, nem sempre isso vai funcionar. Existe forma de controle. E, por último, aqui o feedback colaborativo, multiagente. Eu vou mencionar rapidinho, outros colegas já falaram sobre isso, né? Ele pode operar, que de acordo com esse artigo, né, em duas formas diferentes, né? O feedback interagente, ele vai ocorrer quando diferentes agentes se criticam mutuamente. Um agente gera código, outro revisa, um terceiro verifica a segurança, mas cada um atuando de uma forma especializada, criando uma revisão em conjunto, né, distribuída. Já o feedback intragente é quando um agente apenas ele avalia o próprio desempenho usando métricas pré-definidas. Mas ele pode fazer isso em conjunto, né? Você tem arquiteturas que você tem um feedback intragente e o interagente simultaneamente, em um processo um pouco mais complexo, compartilhando informações conforme os colegas já mencionaram, né? O resultado vai ser um sistema, né, de checks and balances, onde nenhum agente precisa ser perfeito. A ideia é que, com muitos agentes,
problemas ou deficiências de um agente possam ser corrigidos por outros, né? Semelhante a um processo de code review em equipes humanas. Agora, mudando na segunda parte, né, falando sobre esse outro tópico, é uma categorização dos modelos de desenvolvimento, né? Já foram mostrados exemplos, né, de vibe coding, agent coding. Tem várias formas de você fazer esses processos, né, em particular o agent coding, né? E aqui eu vou meio que mostrar uma categorização sobre esses modelos que não são mutuamente exclusivos. Esses modelos eles podem ser utilizados em conjunto, né? Mas esse framework de classificação ele foi baseado em três dimensões, né? O nível de controle de qualidade humano, os mecanismos de restrição, então, por exemplo, planejamento, testes, outras formas de controle, e a capacidade de gerenciamento de contexto, que vai descrever como o sistema acessa as informações do projeto. Assim, e combinando essas três dimensões, vão ter essas diferentes formas aqui que eu vou falar mais em detalhe, que eu vou sumarizar rapidamente cada um. O AM, ou Automação Sem Restrições, também conhecido como modo YOLO, né? É o vibe coding puro, de desenvolvimento rápido, mas com alto potencial de geração de bugs. O ICCM, ou Colaboração Conversacional Iterativa, trata a IA como parceira de código, utiliza um processo de revisão contínua. PDM, o modelo orientado a planejamento, ele vai focar em requisitos, enfatiza definições de arquitetura. O TDM, o modelo orientado a testes, usa testes como uma forma de contrato na geração de código com a IA. E, por último, o CEM, o modelo aprimorado por contexto, ele vai utilizar RAG e outras formas de enriquecimento de contexto, né? Salientando novamente que eles não são modelos exclusivos, eles podem ser utilizados em conjunto. O AM, o modelo de automação sem restrições, ele vai ser a forma mais pura de vibe code, né? Que você confia quase completamente na saída da IA, utilizando quase nenhuma validação, além dos testes de uso, né? Verificar se está funcionando. As vantagens desse modelo são a rapidez no desenvolvimento e as baixíssimas barreiras técnicas. Você pode desenvolver, inclusive, uma linguagem que você nem conheça nada ou quase nada, né? A ideia é que o usuário não precisaria entender nenhum detalhe do código desenvolvido pela IA. Os riscos dessa forma de desenvolvimento eles são proporcionais às vantagens. É muito bom você desenvolver uma coisa rápido, mas ele pode vir com problemas, né? Sem a revisão do código, você vai ter vulnerabilidade de segurança, né? Que podem passar desapercebidas. O débito técnico vai aumentar, né? Bugs, problemas de interface. A capacidade de manutenção do código vai ficar provavelmente comprometida e você vai ter o risco de comportamento imprevisível. Já que você não tem teste, você não tem formas mais estruturadas de validação. Ele de forma similar ao que na engenharia de software tradicional se chama Rapid Application Development, né? O AM ele vai ser aplicável em cenário de prototipagem, né? Você quer prototipar fazer um projeto rápido, mas que ele vai ser descartável ou que ele não vai ter maiores consequências, vai ser um projeto pessoal, né? O modelo ICCM, de colaboração conversacional interativa, a IA vai trabalhar com um parceiro de programação. O workflow ele vai criar um ciclo de colaboração em que vai gerar código, o humano revisa, compreende, vai utilizar testes validando a funcionalidade, e o desenvolvedor ele vai tomar a decisão de aceitar o código desenvolvido pela IA ou de continuar o processo de iteração, né? A diferença crítica comparado ao modelo de automação sem restrições, o passado, é que o modelo ele mantém a compreensão completa e o controle de qualidade, né? Então, você tem um maior controle da qualidade do resultado, né? Então, ele vai funcionar mais ou menos como um pair programming, né? Um parceiro de programação. Só que com a IA como parceiro, né? E aí você vai ter o benefício da velocidade do desenvolvimento da IA, mas você vai ter o humano como revisor. O humano vai ser o gargalo, mas ele vai proporcionar o controle de qualidade, né? Nesse caso aqui, o humano vai ser o
garantidor da qualidade do código, né? Esse modelo ele já pode ser aplicado em contexto profissional, guardadas as características de projeto, né? Projetos médios a grande prazo, e você tem como utilizar ele, principalmente em conjunto com outras técnicas, configurando suítes de teste, com possibilidade de manutenção e qualidade de código garantido de mais longo prazo, né? PDM, o modelo orientado a planejamento, ele vai trazer da engenharia de software tradicional o foco, né, em arquitetura e planejamento de projeto, né? A proposta é você investir tempo inicialmente, né, no planejamento e arquitetura do código antes da implementação, com o objetivo de evitar desvios de escopo, né, e necessidade de refatoração. Ele também parte da constatação que a IA ele trabalha bem melhor quando você tem uma estrutura clara, não ambígua, para seguir, né? Para isso, são definidas, né, especificações técnicas, arquitetura de alto nível, estruturas de dados, etc., né? Regras de codificação, incluindo convenções de estilo, padrões de código, e um plano de implementação que representa um roadmap de features e funcionalidades que se deseja serem implementados, né? De posse desse plano detalhado, a IA tem uma capacidade melhor de desenvolver o código dentro das especificações delimitadas e com menor ambiguidade, né? Então, esse modelo ele vai funcionar bem, principalmente quando você tem desenvolvimento de aplicações full stack, né? Aplicações mais complexas, em que você tem múltiplos modos que dependem um dos outros e que você precisa de uma certa coerência entre diferentes partes. Então, para você ter essa coerência, é importante você ter isso descrito para a IA, né? Agora, o modelo orientado a testes, ele é muito similar ao Test Driven Development, TDD, né, da engenharia de software. Nesse caso, ao invés de especificar o comportamento esperado em formas de linguagem natural, a gente especifica o software através de testes, né, executáveis e verificáveis, né, colocados à disposição da IA. O benefício desse modelo é a precisão. Você tem o controle do código, consegue verificar se a IA atendeu ou não atendeu a sua especificação em forma de suíte de testes, né? E nesse caso, o ciclo clássico de TDD, de Red, Green, Refactor, ele também pode ser utilizado. E nesse caso, a gente vai inicialmente escrever testes que falham, aí implementa o código para passar e depois, passando, a gente pode ter confiança que em refatorações aqueles testes, aquele comportamento desejado, ele vai estar sendo verificado e atendido, né? A vantagem crítica desse método é exatamente essa verificação, a verificação objetiva da funcionalidade, né? Quando uma suíte de testes com cobertura abrangente ela passa de forma bem sucedida, a gente tem bem mais confiança que o código desenvolvido ele vai atender os requisitos propostos. Esse modelo ele tem um benefício adicional, que ele pode ser integrado em processos automatizados, como pre-commit hooks, que confirme a correção do código ao longo do processo de desenvolvimento e no longo prazo do projeto. Então, esse é um modelo que ele vai ser ideal para aplicação de produção, que você tem uma lógica de negócio crítica que tem que ser atendida, né? E bases de código também que se beneficiem dessa manutenção contínua em processos automatizados, né? E aqui, por último, eu vou mencionar esse modelo aprimorado por contexto, CEM, que ele é um pouco diferente dos outros modelos que eu falei. Ele não é exatamente um workflow de trabalho, mas uma forma de melhoria de processo, em que você pode utilizar, e ele normalmente ele vai estar sendo utilizado em conjunto com outros métodos, né? Ele propõe o uso de técnicas como indexação vetorial, carregamento de documentação e RAG, de forma a ampliar o contexto disponível para que ela tenha um conhecimento mais abrangente da aplicação de suas dependências. É um modelo particularmente eficaz para a manutenção de bases de códigos grandes, né, que têm muitas dependências e precisam consultar muita informação. Então, comparando esses modelos de desenvolvimento, eles têm diferenças, né, em termos de velocidade, de controle, mas é importante salientar que eles podem comumente, eles são
desenvolvido, trabalhados de forma combinada. Então, por exemplo, você pode ter um modelo orientado a planejamento, que vai ser combinado com um modelo orientado a testes, primeiro planejando a arquitetura e depois utilizando o TDD para implementar uma suíte de testes que garantam a qualidade de software e as especificações de projeto. O modelo aprimorado por contexto ele vai ser, nesse caso, utilizado em conjunto com qualquer um dos outros quatro, basicamente melhorando a precisão e consistência do código através de um contexto ampliado, customizado, né? A decisão sobre qual combinação de metodologias utilizar, ela vai depender da aplicação, né, dos riscos do projeto, da velocidade de desenvolvimento necessária e das necessidades posteriores de governança e manutenção. Então, só sumarizando, a gente pode ver um pouco uma categorização aqui mais estruturada desses mecanismos de feedback, dos modelos de desenvolvimento, como eles contribuem para o desenvolvimento de código em IA. Mas é importante salientar que esse processo ele continua em evolução e à medida que vão surgindo, né, modelos de LLM mais poderosos, a gente está vendo eles sendo cada vez mais capazes de trabalhar de forma mais independente e com isso é bem provável que novas formas de desenvolvimento ainda surjam, né? Então, isso, e agora eu vou passar aqui para a Mayara, que vai falar um pouco sobre outras técnicas mais avançadas e o futuro do desenvolvimento de código. Vou compartilhar aqui minha tela. Vocês me confirmam, por favor, se está aparecendo? Tá, sim. Tá sim? Perfeito. Direitinho. Boa tarde, pessoal. Vou finalizar a apresentação do nosso grupo, trazendo algumas técnicas avançadas, como a Marcela introduziu, e um pouquinho de qual é esse futuro da programação com a IA. Então, essas técnicas elas vão surgir tanto querendo otimizar tarefas de geração de texto, de código, quanto para superar certas limitações dos modelos que normalmente são inerentes ao uso de single LLMs. Então, se a gente pensar, por exemplo, no Bias Variance Trade-off, né, que ela vai explica por que diferentes modelos cometem diferentes tipos de erro. Então, o bias ele vai ter representa, né, o erro médio entre o que o modelo prevê e os valores reais, e a variância vai descrever o quanto que essas previsões mudam quando a gente treina o mesmo algoritmo com variações pequenas de dado ou com hiperparâmetros. Então, como esses dois tipos de erro eles se comportam de forma inversa, um único modelo ele raramente vai conseguir minimizar eles ao mesmo tempo. Então, cada instância que é treinada no mesmo algoritmo vai carregar esses níveis de bias, de variância, é, com eles. Então, quando a gente combina múltiplos modelos, que é o que eu vou introduzir, o Ensemble Learning, cada uma, a gente vai conseguir reduzir esse erro total por aproveitar justamente a diversidade entre os modelos. E até tem várias evidências que mostram que quanto maior essa diversidade dos modelos agregados, maior a precisão do ensemble. E aí a gente vai conseguir enfrentar, né, problemas de overfitting, sem necessariamente sacrificar esse nível de bias. E a outra questão também, outra limitação, é que muitos desses LLMs mais potentes, eles são de código fechado. Então, isso dificulta muito a gente integrar os dados, além de levantar questões, né, de privacidade, o que até limita certas aplicações industriais. Então é isso, como eu falei, o LLM Ensemble Learning é uma área que vem ganhando muito destaque de pesquisa, e, em essência, ele não vai aderir, tipo, estritamente aos métodos tradicionais de PEG, Embuste, mas ele vai ter certas funcionalidades parecidas ao combinar esses vários LLMs para aproveitar essas forças e superar as limitações de um modelo individual. E aí, o objetivo disso é, né, aprimorar esse desenvolvimento das tarefas, então, geração de features, reconhecimento de padrões, e especificamente na geração de código, que é o nosso tema, está na capacidade de aumentar essa robustez e na qualidade das previsões. Então, por isso, né? Porque ao invés dele confiar só numa única saída e potencialmente na falha de um modelo, ele vai usar vários LLMs para refinar, otimizar os snippets de código. E aí, com o objetivo de tornar essas predições muito mais eficazes. Deixa eu passar aqui. Então, quando a gente fala de alimentação, as abordagens, a gente pode explorar ela em dois níveis. A gente pode explorar ela a nível de arquitetura.
Então, vai envolver modificação ou agregação de componentes internos dos modelos. E aí eu vou explicar um pouquinho em detalhe sobre o Weight Merging, Knowledge Fusion e Mixture of Experts, porque são os mais utilizados em tarefas de código, que é o nosso objetivo. E a gente também pode falar a nível de modelo. Então, é quando a gente vai focar na combinação das saídas ou no fluxo da execução das LLMs. Então, a gente tem o Output Ensemble, o Routing e o Cascade. E aí eu vou descrever um pouquinho, rapidamente, como que funciona cada um desses. Começando pelas abordagens a nível de arquitetura. A gente tem o Weight Merging, que basicamente a gente vai integrar os parâmetros, os pesos de vários LLMs previamente treinados e vai resultar isso em um único modelo que vai incorporar o conhecimento de todos os modelos originais. O mecanismo mais básico é que a gente pode simplesmente tirar a média ponderada ou simples dos pesos do LLM, e aí o peso final também pode ser interpolado com o peso pré-treinado usando algum fator de escala. Mas existem métodos mais avançados que incluem a gente calcular um vetor de tarefas. Então, esse vetor de tarefas ele vai ser a diferença entre o peso ajustado pelo fine-tuning e o peso original do modelo pré-treinado. Então, esse vetor ele vai passar por várias operações específicas, pode ser aritméticas, seleção de parâmetros, e aí vai ser aplicado aos pesos de um modelo base pré-treinado, que vai usar também um fator de escala a partir de algum conjunto de validação. E aí, por exemplo, aqui uma ilustração, né? A gente tem infusão de pesos com 3 códigos-fonte, e aí os pesos, só para mostrar que são operados após o treinamento dos modelos. E aí chega na LLM Merged. O próximo, que é o Knowledge Fusion, ele também vai integrar o conhecimento de vários LLMs originais em um único LLM-alvo, que também é chamado de modelo estudante. E aí ele é uma extensão de destilação de conhecimento. Então, ao invés dele depender de um único modelo professor, ele vai combinar as distribuições de probabilidade de previsão dos tokens de vários modelos de origem. Então, basicamente, o modelo-alvo ele vai ser treinado usando uma distribuição probabilística fundida, tem aqui. É, e aí, para fazer isso, né, a gente vai usar algumas estratégias para selecionar esse resultado. E aí pode-se usar entropia cruzada mínima, calcular a média ponderada das pontuações de entropia cruzada, etc. Então, deixa eu mostrar aqui mais ou menos como seria um exemplo. Desculpa também, só para contextualizar, todas essas imagens também são de um dos artigos que o professor recomendou, é um artigo de agosto desse ano também, que fala principalmente sobre ensembles aplicados para atividade de geração de código. Então, a gente tem aqui essas 3 LLMs de origem, cada uma vai representar uma fonte de conhecimento. E aí, cada uma dessas vai gerar uma matriz de probabilidade, que ela pode ser entendida como uma representação dos pesos ou das distribuições de probabilidade que vão codificar esse conhecimento aprendido. E aí, essas matrizes elas vão ser combinadas, que é a etapa central, né, desse ensemble, vão ser combinadas para formar uma única matriz fundida, que é a Fused Matrix. E aí, esse conhecimento dessas diversas LLM fontes vai ser agregado. Essa matriz aqui, a fundida, né, ela vai ser usada para treinar um LLM target. E aí, isso implica que a gente vai atualizar esses novos pesos com o conhecimento combinado. E aí, depois da gente treinar esse target com a matriz, com a Fused Matrix, a gente vai atualizar para se tornar o LLM fundido, o Fused LLM, que ele idealmente vai herdar os pontos fortes e o conhecimento combinado, né, de todos esses modelos de origem. E aí, para finalizar a parte de nível de arquitetura, a gente tem o Mixture of Experts, que é uma técnica de ensemble, normalmente em arquiteturas Transformer, que é para lidar com dados de domínios diferentes. Então, basicamente, para cada token de entrada, a gente vai ter a camada de Mixture of Experts, ela vai ter uma rede de gating, que é um roteador, esse router aqui, que vai determinar a contribuição de diferentes especialistas, ou seja, ele vai atribuir diferentes pesos à saída. E aí a saída final vai ser obtida pela soma ponderada dessas respostas. E aí tem essa vantagem, né? Porque como ele combina esse conhecimento para o mecanismo de gating, ele permite que esse modelo ele escale, ou seja, a gente aumente muito o número de parâmetros, sem necessariamente aumentar muito o custo computacional. Então, aqui para ilustrar também, essa camada, a gente tem os 3 elementos chaves aqui. A gente tem primeiro o router, a rede de gating, que ela vai funcionar como um controlador de tráfego. Então, ela vai receber aqui o input, que normalmente é um embedding de um token, e aí ela vai determinar quais desses experts aqui eles são mais adequados para processar esse input. Então, ele vai basicamente calcular uma pontuação
com base nesse token de entrada e usando esses gate weights, os pesos de gating, para fazer essa avaliação. E aí, esses experts aqui, que eles normalmente são subredes independentes. Normalmente são redes feed-forward, na arquitetura Transformer. E aí, cada um desses especialistas, né, ele vai se especializar em diferentes tipos de padrão ou um subdomínio do dado. E aí, só os experts que foram selecionados pelo router, eles vão processar esse token de entrada. E aí, cada um deles vai produzir a sua saída específica. E aí, a gente tem esse último passo, que seria a combinação de todos esses outputs, que normalmente vai ser uma soma ponderada dessas saídas. E aí, os pesos de gating, que são calculados, né, pelo router, eles vão ser usados como os pesos de combinação para dar a importância à saída, né? Então, quais foram os experts mais relevantes, e aí isso vai influenciar no output final. Passando agora para as abordagens a nível de modelo, começando pela Output Ensemble, ela também vai integrar as respostas de vários LLMs para gerar uma saída final mais precisa e consistente. Então, em tarefas de classificação, por exemplo, isso é feito por uma votação de maioria. O rótulo final vai ser determinado, né, pelos resultados mais frequentes dos diferentes modelos usados. Ou se for uma tarefa de classificação de saída, normalmente a gente vai treinar uma rede neural para processar essas respostas e produzir uma previsão final. E aí essa etapa é importante pensando em código, né, para refinamento. Então, vários modelos geram código e aí depois vai ter um processo de votação, fusão, que vai escolher e sintetizar a melhor solução. A outra abordagem do ensemble seria o routing, que é uma técnica que ela vai direcionar uma entrada de LLM mais adequada para um conjunto de modelos disponíveis. Então, basicamente, a gente vai ter um roteador aqui também, um router, que vai funcionar como um modelo de pontuação, porque ele vai avaliar a consulta de entrada e ele vai atribuir uma pontuação a cada modelo. E aí, o modelo com a pontuação mais alta vai ser selecionado para processar essa entrada. Então, por exemplo, essas funções de pontuação que ele vai gerar também dependem muito das tarefas que vão ser feitas. Então, se forem tarefas mais gerais, tipo pergunta-resposta, sumarização, pode ser usada algumas métricas, tipo BART, score. Ou se for tarefas mais de raciocínio, normalmente são usados classificadores baseados em Transformer. E aí, assim, apesar de ser uma abordagem eficiente em termos de custo, eles podem ter certas dificuldades com raciocínios complexos, porque eles dependem só da descrição textual, né, para estimar essa dificuldade e essa precisão. Então, isso pode acabar reduzindo um pouco a acurácia. Mas, enfim, também, para ilustrar, a gente tem aqui essa consulta de entrada fornecida pelo usuário, e a gente tem aqui o router, que vai funcionar como componente de tomada de decisão. Ele vai analisar, vai aplicar as regras ou os algoritmos de classificação, dependendo da tarefa, para determinar qual que vai ser o destino mais apropriado. E aí, só uma observação também, a gente viu o router no Mixed of Experts. Só que lá, ele vai rotear os tokens para os experts, e esse daqui, ele já vai rotear a consulta completa para um desses modelos inteiros que estão disponíveis. Então, assim, aqui, essas setas, né, que estão saindo mostram como a decisão é tomada. Então, se eu quero best performance, se a gente quer o custo mais barato, etc. E aí, esse sistema ele vai acessar esse conjunto de LLMs, que inclui tanto os modelos de alta performance, como modelos mais leves ou até de código aberto. E para finalizar, o cascading, ele é uma técnica que resolve problemas de roteamento também, chamando sequências de LLMs, e usa um outro tomador de decisão intermediário que avalia as respostas. Então, basicamente, a gente vai ter os LLMs encadeados. Normalmente, a gente começa pelo mais simples e acessível, e aí vai aumentando os custos, a potência do modelo. O LLM inicial ele vai gerar uma primeira resposta, e aí o tomador de decisão vai avaliar se essa resposta usando alguma métrica que, sei lá, consistência, grau de acordo, e vai comparar com o limiar que já é pré-definido. E aí, se a pontuação atender esse critério, a resposta vai ser aceita. Se não, ele vai passar para um LLM mais potente e aí vai ser acionado para ter uma resposta melhor. E esse Cascade, ele tem desempenhos muito bons, mas com custo reduzido, já que ele, inclusive, só aciona os modelos mais caros só quando é realmente necessário. E, aí, enfim, né, esse processo é sequencial, então a gente começa aqui com uma pergunta que vai ser passada para os níveis e vai ser avaliado se o nível de confiança, né, ou da pontuação, se tiver baixo, passa para o próximo. Se ele estiver dentro do limite que foi pré-definido, vai ser aceita e aí a cadeia é interrompida.
senão ele continuaria passando. É, e aí, enfim, para essas diferentes abordagens, né, de ensemble, elas têm muitas vantagens específicas, mas que também dependem muito das restrições de implantação e dos objetivos da otimização. Então, por exemplo, normalmente, quando está mais associado à eficiência computacional, favorece muito o weight merging, o roteamento, se tiver relacionado à flexibilidade da arquitetura, knowledge fusion, ensembles de saída. Se a gente quiser uma redução de custos de produção, normalmente a gente prefere métodos de cascata, roteamento, depende bastante. E também só para contextualizar, né, que essas escolhas, os ensembles, eles são aplicados tanto em geração de texto quanto em código, mas que o funcionamento ideal também vai divergir um pouco por conta das diferenças desses domínios. A gente está aqui focado, né, na parte de código, mas eu achei interessante também trazer essa diferença quando são aplicadas só em testes de texto. Então, por exemplo, na geração de texto, o modelo ele lida muito com ambiguidade da língua, variedade linguística, amplitude de conhecimento. Então, os ensembles eles tendem a combinar essas capacidades de raciocínio para integrar os estilos e conseguir aumentar a robustez. Já na geração de código, o objetivo é a gente ter saídas formais, estruturadas, em que a gente precisa muito de correção sintática e semântica para executar o código. Então, normalmente, os ensembles, eles vão priorizar essa integridade lógica, produzirem, né, construções válidas e terem mais de uma solução que possa ser verificável. E aí, essa diferença também de geração de texto, de código, aparecem quando a gente tem métodos de avaliação dessas ensembles. Então, por exemplo, no texto, a gente, sei lá, avalia métricas de acurácia em seguir instrução, correção de resposta, qualidade linguística. Na avaliação do código, a gente vai priorizar a correção funcional. Então, a gente tem essa Pass at K ou Human Eval também, que analisam a correção funcional ou também avaliação de tempo de execução e uso de memória. Então, tudo isso com o objetivo da gente ter ensembles que geram soluções candidatas para maximizar a chance de uma delas passar nos testes e selecionar as saídas mais verificáveis. E aí, o artigo, né, que eu usei de base também trouxe a engenharia de prompt como uma outra técnica que aumenta a qualidade de saída de um LLM único, né, sem depender desses ensembles. Eu vou fazer só um apanhado bem rápido, porque entre as abordagens mais relevantes que a gente tem o Prompt Ensemble e o Prompt Augmentation. O Prompt Ensemble, ele vai combinar os resultados de vários prompts. Então, por exemplo, na tarefa de geração de código, né, que os LLMs eles são sensíveis à forma do prompt, a gente pode criar uma diversidade de prompts usando vários templates e permutação de exemplo e depois combinar a resposta para melhorar a precisão. Já no Prompt Augmentation, ele envolve a gente adicionar informações relevantes ao prompt para melhorar o raciocínio do modelo. Então, por exemplo, a gente tem o Chain of Thought, que vai dividir o problema complexo em várias etapas menores, e ele vai mostrar exemplos de cada uma dessas etapas, até chegar à resposta final. Então, basicamente, pensando em tarefas de programação, né, isso vai guiar o LLM a gerar o código passo a passo, resolvendo os problemas de forma incremental. E aí existem outras técnicas, Program of Thought, Retrieval Augmented Prompting também, que ajudam nessa geração de códigos mais preciso e mais lógico. E alguns modelos menores, eles podem ter alguns certos problemas de entendimento semântico. Então, é recomendado, nesses casos, usar LLMs com um maior número de parâmetros, ou extensões como esse List to Most Prompting, que permite resolver seus problemas sequencialmente. Então, ele vai combinar as respostas, meio que um processo de dividir e conquistar, e aí isso melhora a generalização de tarefas mais complexas de programação. E aí, para finalizar, né, um dos desafios abertos no geral, o futuro de codificar com IA, ele vai estar muito relacionado à capacidade de lidar com desafios de confiabilidade, governança, adaptação do fator humano. Então, por exemplo, o código gerado por IA ainda tem muitos bugs sutis ou vulnerabilidades e comportamentos inesperados, imprevisíveis, que torna você revisar isso manualmente insuficiente pensando em larga escala. Então, o desenvolvedor do futuro, né, ele vai ter que conseguir dominar certas técnicas de supervisão automatizada, de testes, análise estática, verificação, tudo isso para garantir qualidade e segurança do código. E aí, como Lucas e Rafael, né, principalmente mencionaram no começo, o papel do desenvolvedor também muda muito a partir do momento que ele também interage com esses agentes.
Então ele sai um pouco de implementador para um engenheiro de contexto, né, que vai focar em curar os prompts, definir as restrições para guiar a IA. Então isso demanda novas competências. E é isso, integrar esses modelos, né, com estratégias de ensemble, investir em ensembles específicas para código representa uma fronteira bem promissora, assim, no desenvolvimento de software, de engenharia de software com IA. E é isso. Obrigada, pessoal.